Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Ontem a gente falava aqui sobre a mais recente pesquisa eleitoral e aquilo que os pré-candidatos à presidência têm dito. E, na verdade, muitos perdem tempo querendo falar apenas para a imprensa, para os círculos barulhentos, e falam poucas coisas que de fato interessam para a maioria da população. A maioria da população está pensando em quê? Na saúde, porque o problema ainda não está superado, no emprego, na renda, na capacidade de sobreviver, e sobreviver, claro, com dignidade. E hoje, cerca de 40 milhões de pessoas ainda são duramente atingidas pelo que aconteceu com o trabalho informal. E a recuperação tem sido não só lenta, como muito aquém da necessidade dessas pessoas. E houve um crescimento na oferta de vagas com carteira assinada, porém com salários mais baixos. O que também é inflacionário, né? Porque a inflação, afinal de contas, a importância não está no número em si, mas na perda do poder de compra, na perda do poder aquisitivo. E, de um lado, aumento de preços, do outro lado, renda menor. Isso para quem está empregado. Para quem está desempregado, é um drama terrível, diário, e que vira um fator desencadeador de problemas não só econômicos, mas emocionais, problemas familiares. Isso vai virando um drama que reproduz os próprios elos, né? E o problema não para de crescer. Então é preciso que quem quer um cargo público na Câmara dos Deputados, no Senado, em governos estaduais, em assembleias, na presidência da República, é preciso que essa gente fale dos problemas reais. E não fique perdendo tempo com conversinhas cujo único objetivo é impressionar aquele círculo ali que muitas vezes parece o universo. Parece que todo mundo está ali dizendo as mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas, mas visto de fora são círculos muito pequenos. A maioria absoluta da população não está nem aí para essas conversas. Quer saber de como o poder público pode lidar com os problemas reais do país. Não que o poder público tenha a varinha mágica. E é preciso ter muito cuidado com os candidatos que aparecem com varinhas mágicas, né? Com a capacidade mágica de resolver todos os problemas. Eu chegando, tudo está resolvido. Isso não existe. Até porque, embora permaneça no imaginário nacional a ideia de que o presidente da República tem um poder extraordinário, que dele emanam as soluções incontestáveis. E se ele é ruim, dele emanam todos os problemas. E isso é uma fantasia. O Brasil já teve, na sua república, períodos em que, de fato, o presidente tinha muito poder. Não só na ditadura militar, não só na ditadura varguista, que, aliás, não sei por que muita gente esquiva-se de chamar de ditadura o período varguista, nos anos 30, não nos anos 50, né? Quando Getúlio volta eleito, até aquele desfecho trágico, dramático do seu suicídio. Mas na década de 30 foi uma ditadura, e uma ditadura feroz, que prendeu, que perseguiu, censurou
Mas não só nesses períodos ditatoriais, na ditadura militar, que durou 21 anos, mas também governos eleitos democraticamente e que não atacaram a democracia, mas o presidente tinha ali, pela ordem constitucional de então, ele tinha mais autoridade do que hoje. Hoje quem tem autoridade para valer é a turma do Supremo. É impressionante. Inclusive se metem em coisas que nada tem a ver com a Constituição, porque essa é a atribuição deles. Nós pagamos o salário de cada um dos ministros do Supremo para que cada um deles defenda a Constituição, imponha a Constituição quando algo a afronta. Até uma lei se afronta a Constituição, isso deve ser motivo de ação, de resposta em defesa da Constituição do Supremo Tribunal Federal. Não é? Mas não, eles se metem em tudo, resolvem tudo, tratam de questões que não passam pela discussão constitucional. E basta ler a justificativa dos seus votos. Não é? Por exemplo, independentemente de a pessoa ser favorável ou contrária àquela portaria que tirava das universidades federais o direito de impedirem a entrada de alunos que não tivessem lá o tal passaporte da vacina. O Fachin, quando derrubou essa decisão, ele não trouxe argumentos constitucionais. Olha, essa portaria fere a Constituição. Não. Ele tentou argumentar com uma suposta lógica científica na área médica, que obviamente não é a área dominada pelo Edson Fachin. O mesmo aconteceu na questão daquela portaria que proibia as empresas de demitirem por justa causa quem não tivesse lá o ciclo vacinal completo, ou não tivesse tomado vacina. Não era impedimento de demissão, mas de demissão por justa causa. E aí, essa decisão foi derrubada no Supremo. Essa portaria foi colocada para escanteio, também com argumentos que nada tem a ver com a Constituição. Aliás, pelo contrário. É preciso saber se a Constituição permite que esse tipo de situação abra as portas para uma demissão por justa causa. É só observar na lei quais são as situações em que há possibilidade de demissão por justa causa. Então eles não defenderam a Constituição, eles defenderam pontos de vista. E não é concordar ou discordar do ponto de vista do ministro. Mas é lembrar, alertar, enfatizar, dizer claramente que não é essa a autoridade que a sociedade conferiu aos ministros do Supremo. Até porque não há neles conhecimento para isso. São decisões com base na posição ideológica, política, na visão sociológica. E eles não são pagos para isso. São pagos para que observem o que diz a Constituição, ainda que discordem do que diz a Constituição. Não importa. Estão lá para preservar, defender o texto constitucional. Demissão por justa causa, a empresa pode demitir quando bem entender. Mas por justa causa, aí não. Então aquela portaria era pertinente. A empresa continuava com total de liberdade para dizer não, demita porque não quero aqui alguém que não tenha tomado a vacina. Tudo bem, é um direito da empresa. Isso é incontestável, é um direito da empresa. Mas por justa causa? Bom,
Então o Supremo tem poder. Um poder que o presidente da República não tem mais há muito tempo. O Congresso, por sua vez, também tem poder em outro nível, diferente do poder que tem o Supremo. É um poder do colegiado. Há coisas que só avançam se o Congresso disser sim. Inclusive na área econômica, que é o nosso tema aqui agora. Privatização, embora também o Supremo se meta nisso, todo mundo se lembra da decisão do Lewandowski em relação à Eletrobras. Mas basicamente o que ele disse foi: só o Congresso pode aceitar ou rejeitar isso. E de fato é assim. Isso traz situações positivas, porque evita um executivo superpoderoso que impõe as suas posições, porque se alguém acena que recebeu 50, 60, 70 milhões de votos, os congressistas também foram eleitos. Embora muitos deles eleitos por conta da nossa legislação eleitoral, que faz com que muita gente chegue lá sem voto. Não é? Sem voto, mas com base nos votos recebidos por outros, com base na popularidade alheia. Mas, de qualquer maneira, alguém que chega com 60, 70 milhões de votos, pelo menos inicialmente, traz consigo uma autoridade explícita conferida por essa multidão de eleitores. E é preciso saber usar esse momento para tentar, mesmo sem o poder de outrora que os presidentes brasileiros tinham, é preciso usar essa autoridade conferida pelo voto, expressiva, pelo menos por um momento tem data de validade, o desgaste vai tirando essa autoridade, ou vai confirmando, o que é muito raro, geralmente vai tirando, vai minando, vai esfarelando essa autoridade, mas no primeiro momento é um impacto. Pô, o sujeito teve 70 milhões de votos, 60 milhões de votos. E aí é hora de ele usar isso para estabelecer diretrizes, fortalecer propostas. E, inicialmente, isso pode virar um balizamento, um parâmetro, até para o Congresso Nacional. Então é claro que o que um candidato à presidência pensa sobre economia é importante, embora muitas das decisões, muitas, na prática, na realidade, não dependam simples e puramente da vontade do presidente da República. Então, o presidente da República, ele pode, com a força com que chega ao cargo, com os milhões de votos, com dezenas de milhões de votos, ele pode estabelecer, não exatamente agendas, né, mas apontar caminhos, apontar ideias, apontar soluções, e com uma força que faça com que aquelas ideias sejam pelo menos debatidas seriamente no Congresso Nacional, que é onde as coisas serão decididas. E por outro lado, esse caminhão de votos, inicialmente, inibe um pouco as reações histriônicas dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. O Lula e o Ciro Gomes, eles têm divergências sérias no campo da administração econômica. Muita gente simplifica e enxerga ali uma grande semelhança. Ambos acreditam na importância do Estado como agente indutor, como um elemento fundamental nos investimentos econômicos, como alguém capaz de induzir a iniciativa privada a também investir.
Isso é verdade. O Estado, no Brasil, o Estado tem uma participação de 40% no produto interno bruto, já foi algo maior, né? 48% no investimento, na verdade, que vai desencadear produção e consumo. Mas a economia brasileira tem uma participação do Estado em torno de 40%. Então é claro que ele é indutor. E mais, investimento, por exemplo, em infraestrutura é algo que geralmente quem dá o pontapé inicial é o Estado. E aí a iniciativa privada sente-se segura para também investir ali. Isso agora com esse novo marco, contestado, aliás, pelas estatais dos estados, por governadores que querem preservar suas empresas, né? Eficientes ou não, elas são também cabides de emprego. Elas são também elementos de ação política. Então, elas representam poder para governadores e para secretários de governos estaduais, além dos interesses econômicos, etc. Então, muita gente não quer a mudança da atual situação, o que é ridículo, porque a atual situação é péssima. Você tem 100 milhões de brasileiros carentes, privados de uma infraestrutura sanitária razoável. Muitos sem água tratada, muitos sem rede de esgoto e assim por diante. Então o Estado ele pode ser determinante para que as empresas entrem nesse tipo de investimento. Investimento de longo prazo, contratos longos, exigências que devem constar no contrato de que quem pega o filé também tem de chegar aos pequenos municípios, não vai ficar só com o filé. É preciso garantir que o serviço chegará a todas as cidades, comunidades rurais e assim por diante. Então o Estado tem uma importância muito grande. Mas o Estado não pode ser o grande patrão. Ele não pode ser aquele que determina o que é produzido, em que escala e para quem. Isso não pode. Não é? E nenhum dos candidatos vai nessa direção. Então, Gleisi Hoffmann comemorou porque na Argentina houve um movimento de reestatização do setor elétrico. Deve ter comemorado, não é? Mas por ignorância. A Argentina está se afundando, e não é só no governo do Fernandes, e nem começou com os Kirchner, e nem o Macri fez algo que tenha mudado a tendência. É um declínio que vem desde aquela sanguinária ditadura militar, que além de sanguinária, assassina, foi incompetente e corrupta, e os governos civis que vieram depois da redemocratização, todos eles incompetentes e alguns maliciosos, né? Maliciosos. Conseguiram, inclusive, lançar seus tentáculos até em direção ao judiciário, o que tem evitado processos por corrupção, por exemplo. Aqui ocorre de outra maneira, mas também ocorre. Então, isso não significa que o Lula vai reestatizar, porque a Gleisi Hoffmann vibrou com a decisão tomada na Argentina. E também, no Brasil, há coisas a serem privatizadas e há coisas a serem extintas, que aliás é o que tem dito o Ciro Gomes, né? Ele tem dito que algumas empresas não devem ser privatizadas, as deficitárias sim, e algumas fechadas, simplesmente. E mesmo quem fala abertamente, como o Paulo Guedes falou, em privatização ampla, geral, é um faz de conta. Primeiro que não depende dele, ele não tem esse poder, o presidente, o chefe dele não tem esse poder.
Isso passa pelo Congresso. E segundo, que muitas vezes a vontade manifestada é um faz de conta. O sujeito não está realmente preocupado com aquilo. É o discurso que ele imagina será mais interessante naquele momento. Vai provocar mais apoios, mais votos, mais apoio desse ou daquele setor. Não é uma convicção conceitual. Mas o Brasil tem coisas. Sabe aquela empresa? Empresa de planejamento e logística. E depois viraram duas, hein? Parecia que uma era insuficiente. Viraram duas empresas para cuidar do tal trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso no governo Dilma Rousseff, 2012. Olha o trem-bala, e vem aí os Jogos Olímpicos, vem aí a Copa do Mundo, e vamos ter o trem-bala, São Paulo-Rio, e depois isso pode ser estendido, São Paulo-Brasília. Não aconteceu, não tem trem-bala coisa alguma, não tem um tostão investido nesse troço, mas tem lá duas empresas que cuidam disso. E a fantástica empresa de planejamento e logística. A coisa mais fácil é você criar uma estatal, uma autarquia e dar um nome que sugere uma importância estratégica. Nossa, essa empresa é muito importante, como é que o país não tinha isso ainda? Nós temos uma empresa criada para tocar algo, desenhar algo, desenvolver algo que não existe, que não foi desenhado, não foi elaborado, não foi construído, não existe, mas a empresa está lá. O projeto já foi abandonado, não é que não, atrasou, foi abandonado, mas está lá. E o distinto público pagando a conta para uma empresa que não faz nada, porque ela cuida do que não existe. O trem-bala. Então você tem que simplesmente extinguir esse troço. Aliás, é impressionante. No 4º ano do governo Bolsonaro, que tem um ministro da Economia que agitou a bandeira da privatização e que não conseguiu acabar com esse troço, que não cuida de nada. É o quê? É faz de conta. Porque se o cara não conseguiu acabar com uma empresa que não cuida de nada, que não faz nada, que existe para cuidar do que não há, que foi fundada, estabelecida para cuidar do que não existe, ele não consegue acabar com isso. E os caras ficam fazendo de conta que estão discutindo privatização da Petrobras. Pedimos um estudo. Pediu estudo coisa nenhuma. Aliás, falando em pedir estudo, o Sérgio Moro, por exemplo, ele disse que a Petrobras é motivo de estudos. Tá bom. Mas, meu chapa, esse é um assunto debatido há 70 anos. Antes de a Petrobras ser criada. Antes já havia debate. Você pode pegar registros aí históricos, debates do Carlos Lacerda, por exemplo, com aqueles que eram favoráveis à nacionalização desses recursos do subsolo. E anos depois, Getúlio já tinha morrido, do governo Juscelino, o grande debate sobre o acordo com a Bolívia, o contrato com a Bolívia. E sempre a discussão era: devemos manter um monopólio, não só uma estatal, mas um monopólio,
Outros discutiam, não, estatal sim, mas sem monopólio, tem de ter concorrência. E outros diziam, nada de estatal. Devemos ter várias empresas concorrendo entre si, sem que ninguém seja dono do bolo, dono do mercado, dono do refino. Essa discussão tem 70 anos. E um candidato à presidência tem de ter opinião sobre isso. Não basta o Moro falar, não, eu aguardo estudos, tudo bem, uma coisa desse tamanho, uma decisão desse tamanho, você tem de estudar bastante. E é fantasia, hein? Isso não passa. Isso é lero-lero. É discussão à toa, porque ninguém vai fazer. Mas pelo menos diga o que pensa a respeito. Se o Sérgio Moro é candidato à presidência da República, ele tem de ter uma opinião sobre a Petrobras. Ela deve permanecer nas condições atuais. Ela perdeu o monopólio em 97, o monopólio do refino, mas na prática ela detém quase a totalidade da capacidade de refino e, portanto, ela dita preços. Ela deve voltar ao estágio anterior a 97, ter o monopólio de tudo. Ela deve manter-se estatal, mas com concorrência em todos os setores. Exploração, prospecção, produção, distribuição, refino, venda ao consumidor, concorrência em todos os setores pertinentes ao petróleo. Ou ela deve ser privatizada? Você tem de ter uma opinião, essa discussão tem 70 anos. E teto de gastos. Alguns falam, não, o teto de gastos, a gente precisa fazer um ajuste. Outros dizem, vamos acabar com o teto de gastos. O Lula, por exemplo. E o Dória? Bom, o time do Dória, na área econômica, tem Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é o pai da criança. Ele quer a manutenção do teto de gastos tal como está. Que é lamentável. Isso é uma bomba relógio. Mas eu fico feliz porque o que a gente tem dito aqui há meses não acontece. E há alguns anos aqui na Bandeirantes, desde que surgiu esse troço de teto de gastos, é que há um comprometimento no próprio texto, produzido pelo próprio texto. Ali está a bomba relógio. É o fator de indexação. O que é usado para indexar o teto? A inflação do ano anterior. Ou de um período, até há pouco, julho de um ano a junho do outro, agora dezembro a dezembro. Que é também um casuísmo, né? Que o Paulo Guedes arrumou só para ter mais dinheiro em 2022. É algo específico, né? Pelo que aconteceu com a inflação, considerando esses dois períodos. Julho a junho, janeiro a dezembro. É casuísmo. Não é uma solução para coisa alguma. Mas agora, há economistas que trabalham para alguns candidatos e que estão dizendo o óbvio. É preciso mudar essa indexação. Vamos atrelar o movimento do teto para baixo, para cima, à arrecadação, ao produto interno bruto. O mais lógico é a arrecadação. Isso é o mais lógico. Mais do que o PIB. Mas o PIB em si já é um indexador inteligente se comparado a essa bobagem de indexar pela inflação de um período passado. Isso vai inviabilizar a administração pública. E os caras sabem disso. Só que não adianta
o Ciro propor isso, o Lula propor acabar com o teto, o Dória defender a manutenção do teto. Se no final das contas, estamos falando de Constituição, texto constitucional, só o Congresso muda isso. Mas é aí que a autoridade inicial que traz um presidente eleito com dezenas de milhões de votos, é aí que essa autoridade pode ser decisiva. Colocar isso em discussão. Vamos mudar esse texto? Congresso, só você pode. Ele não vai falar para o eleitor que só o Congresso pode. Ele vai dizer, eu vou fazer isso. Para nada. É isso que interessa para o eleitor. Não é discussãozinha a respeito da importância do cogumelo na vida da vaca. E aí, legislação trabalhista. Ciro e Lula são contrários a essa legislação. Também somos, já dissemos aqui, é péssima. O Meirelles, que é quem fala assuntos de economia, pelo menos em grande parte pelo Dória, né? E que não é exatamente o pai da criança, mas foi o patrocinador desse movimento, que teve, aliás, Rogério Marinho, hoje ministro do Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro e Paulo Guedes também defendem essa legislação, que é péssima. E o que a concessão feita pelo Dória? Um negócio pontual. Regulamentação da situação do motorista de aplicativo. Isso é outra história, meu amigo. Isso não é legislação trabalhista. Isso é fazer com que uma categoria ganhe direitos. Isso é importante, é vital. Os motoristas precisam que o Estado brasileiro tenha vergonha na cara e não deixe as pessoas nessa situação de abandono. De alguém que, se sofre um acidente, não tem como sobreviver, não tem como sustentar a família. Mas é algo, não é esse o debate. Isso aí é algo que você pode dizer, vou fazer, perfeito. Vou trabalhar para que isso conste na lei, perfeito. Mas a discussão é outra. A discussão não é essa, não faça de conta que a discussão é essa. A discussão é a legislação trabalhista. Depois daquela reforma, que queriam piorar pouco, né? Porque tem uns caras aí que se ficarem absolutamente responsáveis pelas decisões, sem contradição possível, vão acabar com a Lei Áurea, vão revogar a Lei Áurea. Por motivos econômicos. Então, peraí. Na verdade, o eleito, aquele que tomará posse, ou reeleito se for o Bolsonaro, ou eleito se for o Lula, o Ciro, o Dória, o Moro, ele não carregará consigo a autoridade constitucional para fazer mudanças ou manter situações. Mas eles levam, aquele que for escolhido levará, pelo menos nos primeiros meses, uma autoridade que emana da quantidade de votos que recebeu. De dezenas de milhões que escolheram um cara para presidir o país. Aí ele será barrado, engessado, ele vai esbarrar nos limites constitucionais. Mas como esse jogo é muito político, não é a frieza da lei apenas, só quando interessa, esse jogo é político, é um jogo de poder, é preciso usar essa autoridade para fazer a coisa certa. Ou para indicar ideias a serem debatidas. Mas sem faz de conta, não é? Sem faz de conta de que vão estudar privatização da Petrobras. Tudo bobagem.
O sujeito pode, quando muito, dizer: olha, Congresso, estamos propondo. Ou mais faz de conta ainda, como fez o Guedes. Encomendamos um estudo. E aí a Petrobras mandou um documento. Ficamos sabendo que vocês encomendaram um estudo. Qual foi a resposta do Ministério da Economia? Não. Não encomendamos coisa alguma. É o faz de conta. Só uma coisa. Quem vai desencadear soluções é o dinheiro, é o investimento. É preciso investimento pesado na produção para que haja emprego e, havendo pouquíssimos desempregados, ou seja, dentro de um nível que é considerado pleno emprego, inevitavelmente a oferta salarial subirá, a renda subirá, o consumo crescerá e, portanto, quem vende empregará mais. O comércio demandará mais da indústria, a indústria empregará mais gente empregada, salários mais altos, mais consumo, mais poupança, menos inadimplência, menos necessidade de cair nas armadilhas bancárias. A economia vai ficando saudável. Isso demora, ainda mais com o que acontece no Brasil. Com burocracia, com legislações estúpidas, com um sistema tributário insano, com insegurança nas decisões jurídicas, com tudo isso. Demora, mas é a única saída, é investimento. Então o que cada um deles deve propor, Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro, Dória, é não atrapalhar. Mas também dependendo do Congresso, para que dali saia uma legislação tributária que incentive investimento, incentive geração de empregos. Esse é um país que tributa a folha de pagamento. E aí vem o Sérgio Moro dizendo: não, eu proponho aumentar a tributação em cima das heranças. Meu amigo, o caminho agora é outro. A urgência é outra. É preciso investimento privado. Isso tem de vir com uma política tributária decente, honesta, que não puna quem trabalha e quem produz e quem empreende. É preciso menos burocracia, menos custo no Brasil. Infraestrutura. É isso. Não atrapalhar já é uma grande coisa. Mas é claro que daqui até outubro serão muitas as promessas. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece vira podcast já já. Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan. Está lá nos principais agregadores de podcast, no site da Rádio Bandeirantes. É o radiobandeirantes.com.br. Quem sinal marcou 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.